discípulos, depois de alguns anos andando com ele, e não somente contemplando os sinais que ele operava, mas também sendo usados como instrumento para curar enfermos, expulsar demônios, os discípulos, eles pareciam ter ficado vaidosos. Havia uma disputa entre eles para saber quem era o maior. Jesus vai pegar uma criança pura e colocar no meio deles, dizendo quem era o maior. Aí Jesus fala acerca do escândalo. Ai daquele que escandalizar uns pequeninos. E aí Pedro vai falar sobre o perdão, quantas vezes ele deveria perdoar, se até 7, e Jesus vai dizer até 70 vezes 7. E logo Jesus ele vai contar a parábola que ficou conhecida como a parábola do credor incompassível, onde ele apresenta um homem que tinha uma dívida incalculável, ele não tinha a mínima condição de quitar aquela dívida, então ele suplica o perdão, ele pede para que o seu rei, o seu senhor se compadeça dele. Então aquele rei benigno, misericordioso, decide perdoá-lo, e quando aquele servo que recebeu o perdão de uma dívida impagável, ele parte e ele encontra alguém que lhe devia um valor insignificante, então ele vai cobrar aquela pessoa que não tinha condições de pagar aquela dívida. E aquele servo que recebeu o perdão daquela dívida incalculável, ao invés de agir com a mesma misericórdia, com o mesmo amor que ele recebeu daquele rei, ele decide punir o seu devedor. E alguns irmãos que passavam por ali viram aquilo e ficaram decepcionados, tristes com aquela atitude. E Jesus está contando essa parábola para explicar acerca do perdão entre irmãos. A ideia de Jesus é tratar, presta atenção nisso, a paz na igreja, a saúde espiritual da igreja. Algo que muitas vezes é deixado de lado. Que entenda, na igreja, empresa, o que importa é o fluxo financeiro. Na igreja, empresa, o que importa é o que entra, não importa o que esteja acontecendo entre as pessoas. Mas na igreja de Cristo, é importante que ela tenha saúde, que ela seja saudável. Então Jesus trata exatamente, ele mostra como nós devemos proceder se um irmão intencionalmente ou não fez alguma injúria pessoal contra nós. Se eu machuquei alguém com algo que eu disse, ou se alguém sujou minha boa fama com algum comentário, o que eu devo fazer, como eu devo agir? A intenção de Jesus nessa parábola é tratar acerca do perdão entre os irmãos. Então, quando aqueles conservos viram aquele homem que recebeu a misericórdia do seu Senhor, agindo sem a misericórdia, quando alguém precisava do seu perdão, eles vão contar ao seu Senhor. Eu pedi para você abrir em Mateus capítulo 18, eu quero ler com você o versículo 32, deixa essa página marcada, por favor. Então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Aí olha o 35, porque no versículo 35, Jesus ele deixa bem claro que tudo que ele conta desde o início dessa parábola é para concluir essa parábola pegando eu, pegando você, pegando a igreja e colocando dentro dela. Aí olha o que ele diz no 35: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração
não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Pai Santo, bendito és o teu nome, Senhor. Esse é o momento de nós ouvirmos a tua voz, de ouvirmos a tua palavra. E mais uma vez eu peço que o teu Espírito Santo conduza, Senhor, essa ministração. O Senhor fale ao meu coração, ao coração de cada uma das pessoas que estão conosco, presentes na Igreja Cristã Primeiro Amor, assim como o Senhor ministra também o coração de cada uma das pessoas que assistirão essa mensagem pelo YouTube, essa pessoa que vai receber esta pregação de um amigo, de uma amiga. Enquanto esta pessoa ouve esta mensagem, que o teu Espírito Santo trate o coração dela, limpando, meu Deus, de toda a mágoa, de todo o ressentimento, de todas as feridas que esta pessoa tem no seu interior, fazendo que tenha nela disposição para perdoar, meu Deus. Que a tua palavra cumpra o propósito, meu Deus, que o Senhor tenha realizado através dela. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode sentar aí no seu lugar, por favor. Quando o Mateus narra os fatos ocorridos no capítulo 18, ele começa falando acerca de um questionamento da parte dos discípulos de Jesus. Porque até aqui eles já haviam se tornado uma certa influência. Eles já haviam expulsado demônios, eles já haviam curado pessoas no poder da oração, eles já eram de certo modo conhecidos por serem os homens que acompanhavam o mestre judeu. E a verdade é que isso vai encher o coração deles de vaidade, a ponto de, como Lucas escreveu em Lucas 9,46, eles vão disputar entre si para ver quem era o maior. Talvez Pedro, por ter andado sobre as águas, por ter pescado um peixe com estáter na boca, talvez Pedro, por ceder a sua casa para hospedar Jesus, ele se sentia mais importante do que os demais. Ou o apóstolo João, que se chamava de discípulo amado, por estar sempre à direita do mestre, ele carregava consigo também o senso de superioridade. E então, no meio dessa disputa que eles tinham entre si, eles vão perguntar a Jesus quem era o maior no reino dos céus. Talvez um comparando com o outro, um fazendo uma analogia daquilo que produziu com aquele que produziu pouco, outro que produziu mais. Eles têm a curiosidade de saber quem é maior. Capítulo de número 18, no versículo 1, está escrito assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior? Quem é o mais importante? Quem é aquele que é grande no reino dos céus? Aí Jesus vai dizer no versículo de número 2: e Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Então Jesus está querendo mostrar para os 12, o maior não é o que curou mais, não é o que prega melhor, o maior não é aquele que é mais usado, aquele que recebeu mais dons, aquele que alcançou uma relevância social. O maior é aquele que se comporta como uma criança no sentido moral. O que Jesus está querendo dizer com isso? A criança é pura, a criança é simples,
A criança não tem vaidade. A criança não tem o seu ego. A criança não é egoísta. A criança não está preocupada com status, com fama, com poder. E a criança, ela sabe que ela é dependente de um ser superior. E perceba que Jesus está falando aos discípulos: se vocês não vos converterdes, se vocês não mudarem de conduta, se vocês não mudarem de opinião, e perceba, Jesus compara uma criança para falar da sua humildade. É o que está escrito no verso 4. Aquele que não se tornar humilde como uma criança. E a humildade, ela precisa ser uma evidência na vida daquele que serve a Deus. Por isso que eu cito sempre Filipenses 2, versículo 3, quando Paulo diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora, por que Jesus está falando assim, usando essas palavras? Porque Jesus enxergou dentro deles, no interior deles, orgulho. Jesus enxergou no coração deles, no interior deles, arrogância, soberba. Jesus viu que eles estavam altivos, que havia entre eles uma disputa. Então Jesus começa a tratar exatamente o interior dele, porque Jesus sabe que a arrogância, o orgulho, as vaidades e a altivez causam um tumulto no meio do seu povo. Porque o orgulhoso, ele faz questão de mostrar que é melhor. O orgulhoso é aquele que quer estar no centro das atenções, ele tem um conceito exagerado acerca de si. E vai ser exatamente este assunto que vai gerar o comentário que Jesus faz na parábola do credor incompassível. A ideia de Jesus é mostrar que a igreja, o povo de Deus, não deve ter esse tipo de vaidade, de orgulho, de prepotência, porque diante de Deus, todos nós somos iguais. Desde aquele que se converteu ontem, até a maior autoridade eclesiástica da igreja. Com Deus, maior é aquele que se faz humilde, aquele que é simples, é aquele que ele tem a pureza e a simplicidade de uma criança. E a sequência do texto ele vai dizer: aquele que escandalizar um desses pequeninos vai ter um problema muito sério. O que os apóstolos, os homens que Deus levantou e deu a eles a missão de ser uma influência na igreja, eles tinham a missão de já admoestar o povo do Senhor a não perder essa humildade, essa simplicidade, porque isso pode dar origem à perdição. Se você pegar desde o versículo de número 6 até o final do versículo de número 10 do capítulo 18, Jesus vai tratar acerca de escândalos, de pessoas que escandalizam aqueles que são simples, puros. E a intenção dele é mostrar que Deus não quer que nenhum se perca. Olha o que está escrito no versículo de número 12. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Isso porventura acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Agora, o que Jesus está querendo insinuar, dizer,
que leva um dos pequeninos a se perder. Entenda, ele está tratando com os discípulos. A ideia de Jesus é falar de questões que acontecem na igreja. Entenda, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós estamos sujeitos a cometer excessos nas nossas palavras, nos nossos gestos, a maneira como nos expressamos. E às vezes pode ser que numa reunião, num ensaio, num contato, num encontro, alguém pode provocar alguma tristeza no outro. Alguém pode fazer algum comentário que sirva como uma injúria pessoal a alguém. Alguém pode se sentir ferido, com a sua reputação manchada. Alguém pode se sentir vítima de um preconceito, pode ser machucado com algumas palavras, pode ter a sua integridade moral violada por alguém que intencionalmente ou não falou alguma coisa ao seu respeito. Todos nós corremos esse risco. Mas a questão passa a ser a seguinte: como lidar com isso? O que eu posso fazer quando alguém me ofende, me critica severamente, quando alguém me provoca uma ferida emocional com aquilo que disse, quando alguém me difamou pelos cantos da igreja, quando alguém disse algo ao meu respeito que me constrangeu publicamente? Antes de nós entrarmos no texto, eu quero te mostrar dois textos importantes para o raciocínio da mensagem. Provérbios capítulo 27, vai comigo até lá. Livro de Provérbios capítulo 27, versículo de número 5. Está escrito assim: melhor é a repreensão aberta, franca, em algumas traduções está sincera. Melhor uma repreensão sincera do que o amor encoberto. Então entenda, a repreensão, ela deve fazer parte do corpo de Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus, em Apocalipse 3,19, ele vai dizer: eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Então a repreensão é algo que precisa fazer parte do corpo de Cristo, porque nós não somos perfeitos. Se todos nós somos passíveis de erros, nós temos que agradecer a Deus quando Ele levanta um irmão que nos repreende a fim de iluminar o nosso pensamento, nos levando ao arrependimento e à correção do erro. É necessário. Por isso que em Hebreus 3,12 diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Agora, é importante entendermos também que a repreensão, ela deve ser feita em amor. Melhor é a repreensão sincera, franca, do que um amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrecem são enganosos. A pessoa de bem, a pessoa bem intencionada, em amor, ela vai repreender aquele que lhe fez algum agravo. E é importante você entender que a verdade dita sem amor é uma brutalidade. A verdade dita sem amor pode soar como uma acusação. A verdade dita sem amor pode se tornar um insulto. Agora entenda, amor sem verdade é hipocrisia. Eu não demonstro o meu amor para convosco, apoiando você em tudo que você faz,
dizendo sim para todas as suas decisões, assinando todos os erros que você comete. Não. Amor sem verdade é hipocrisia. É isso que Provérbios está dizendo. É melhor você ser ferido por aquele que te ama, do que você ter um monte de amigo que te dá tapinhas nas costas, apoiando os erros que você comete. E a segunda coisa que eu quero te mostrar é o texto de Gálatas, capítulo de número 6. Vai comigo até lá. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Versículo de número 1. Gálatas capítulo 6, versículo de número 1. Está escrito assim: irmãos, se algum homem chegar a ser repreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Ou seja, qual é a forma de abordar o irmão que me ofendeu? Qual é a forma de dialogar com alguém que me fez algum mal? Com mansidão, com sabedoria. Não adianta você chegar, irmão, vim tirar essa situação porque você falou uma coisa aí que não está certa. Não quero conversar com você, só nós dois, hein? Ó, vai no culto da manhã que nós vamos conversar. O cara vai ficar intimidado, ele vai procurar outra igreja. Com mansidão, com sabedoria. E quando Jesus ele vai tratar acerca deste assunto, eu quero que agora, se você volte lá para Mateus 18, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 15. Mateus capítulo 18, a partir do versículo de número 15, está escrito assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Presta atenção nisso aqui. Se o teu irmão pecar contra ti, se alguém te entristeceu com palavras, se alguém te denegriu publicamente, se alguém provocou alguma ferida em você com algo que disse, com algum gesto que fez, ou comentou alguma coisa pessoal sua com o outro, como é que você deve tratar essa questão? Você deve ir até aquela pessoa com mansidão, com sabedoria, e procurar resolver entre você e ela. Ninguém precisa saber. E Jesus disse que a intenção é ganhar o irmão e não ganhar a discussão. Presta atenção. A intenção não é ganhar o debate. Jesus ele mostra um método, se assim podemos dizer, a maneira ideal de neutralizar uma das principais estratégias de Satanás. Porque entenda, a Bíblia diz em Hebreus 12:15, tendo cuidado de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. O irmão fez alguma coisa que eu não gostei, me senti ferido, ele errou, pisou na bola comigo, eu não devo procurar um outro irmão. Eu não devo procurar o pastor. Eu não tenho que chegar na minha casa e contar para todo mundo que me entristeceu. Não. Eu vou até o irmão. Quem está ensinando isso é o dono do reino. Não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago, não é João, é Jesus. Vai até o irmão. Agora, por que Jesus disse isso? Deixa eu marcar essa página. Procure o texto de Deuteronômio capítulo 19. Deuteronômio capítulo de número 19. Olha o que está escrito.
Vamos ver o que está escrito no versículo de número 15. Está escrito assim. Vamos ver o 16. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca da transgressão, então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante do sacerdote, dois juízes que houver naqueles dias. E os juízes bem inquirirão, e eis que sendo a testemunha, falsa testemunha que testificou falsidade contra o seu irmão, far-lhe-eis isso, como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio deles. Perceba, o primeiro passo para se resolver uma questão, deixa essa página marcada, volta aqui para Mateus 18. O primeiro passo, o que Jesus está querendo ensinar a princípio, é que com a intenção de ganhar o irmão que me ofendeu, com a intenção de resolver aquela questão, de apaziguar, quando você faz isso, você pode proporcionar duas coisas. A primeira é que às vezes o irmão, ele te insultou sem a intenção. Olha, eu ouvi isso aqui, isso e isso e isso de você. Foi isso que você quis dizer? Essa foi a sua intenção? Você agiu com o propósito de fazer isso? Às vezes ele vai dizendo, não, irmão, não foi essa a minha intenção, não. Não foi isso que eu quis dizer. Eu me expressei mal, talvez falei alguma coisa fora do seu contexto e você não entendeu. Não foi isso que eu quis dizer. Ah, bom, resolveu. Ou aquela pessoa pode dizer assim, olha, eu disse isso mesmo, mas pelo que eu vi, eu te feri, se me perdoa. Essa é uma maneira de agir no meio da situação sem envolver terceiros. E se todo mundo colocasse isso em prática, não haveria fofoca nas igrejas. Porque a fofoca acontece justamente quando o mexerico, aquele que fala fofocas, ele sai comentando com os outros aquilo que ele ouviu e não se agradou. Isso prejudica a igreja. É a raiz de amargura. A pessoa ouviu aquilo, não concordou, não ficou satisfeita, ficou injuriada, e aí ela começa a contar para as outras pessoas, e daqui a pouco tem um grupinho formado. Então, alguém pecou contra você? Ah, pastor, não sei porquê, mas aquela pessoa, toda vez que me vê, ela fecha a cara. Pastor, não sei porquê, mas sempre quando nós nos reunimos, eu sinto que alguma pessoa, ela está falando ao meu respeito. Ela joga umas indiretas assim, e eu sei que é comigo que ela fala. Não fala nada para ninguém. Vai até essa pessoa, chama ela para uma conversa, pergunta para ela o que está acontecendo. É a melhor maneira de resolver. Agora, perceba que Jesus trata a questão num passo a passo. A primeira coisa que eu devo fazer é chegar, irmão, olha, eu ouvi uma coisa que você falou, não gostei, não ficou legal, fiquei machucado, estou ferido por dentro. Entenda, esse tipo de coisa gera mágoa, ressentimentos, tristezas, e isso faz mal para a igreja, entende? Por isso que Jesus está tratando essas questões. Mas vamos supor que eu cheguei no irmão, e aquele irmão, ele reagiu mal à minha repreensão, e ao invés de reconhecer que errou, ele vai dizer, olha, eu falei, não quero saber de nada, o que eu disse, eu não me arrependo do que eu falei, comigo é assim. Então eu preciso dar o segundo passo. E qual é o segundo passo? Eu devo procurar alguém de boa reputação, alguém que seja cheio do Espírito Santo, alguém que tenha uma vida com Deus. Eu devo procurar uma ou duas pessoas e explicar a ela o que é que está acontecendo, porque pode ser que quando eu explico a esta pessoa o que está acontecendo, ela me mostra que o errado sou eu.
Mas se ela concordar com o meu ponto de vista, então eu devo voltar naquele irmão que me ofendeu com essas duas testemunhas e conversar com ele, porque pode ser que as duas testemunhem a ajude a ele ser persuadido a se arrepender do erro que ele cometeu. Olha o que Jesus diz no capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus, e versículo de número 16, Mateus 18, 16, está escrito assim, ó: mas se não te ouvir, leva ainda contigo outros dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. Lembra que a gente leu em Deuteronômio 19:15? Duas ou três testemunhas. Paulo diz em 2 Coríntios 13, no verso 1, que a palavra dita por duas ou três pessoas há uma concordância. Então eu repreendi o meu irmão, eu conversei com o meu irmão acerca daquilo que me feriu, que me machucou, eu busquei ganhá-lo, eu busquei uma reconciliação, mas ele perseverou na sua rebeldia, na dureza do seu coração. Então eu trago duas testemunhas, e ainda com duas testemunhas, ele não escutou, não se arrependeu, não reconheceu o seu erro, então eu tenho que ir para a terceira etapa, o terceiro passo. Qual é? Expor a situação para toda a igreja, apresentar para toda a igreja: ó, eu tentei resolver sozinho, eu tentei conversar pessoalmente com ele para ganhá-lo, mas o coração dele é duro, ele não perdoou, ele não se arrependeu, ele não pediu perdão. Então eu trouxe duas pessoas que concordaram comigo, levei até ele, mas ele persistiu, por causa do seu orgulho, da sua arrogância, não reconheceu os seus erros, persistiu no erro. Então eu devo expor a igreja. Olha o que Jesus está fazendo para tentar evitar que o mal corra por toda a igreja. Dá para resolver sozinho. Olha o que está escrito no versículo 17: e se não as escutar, dizei-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Ou seja, ele não aceitou conversando sozinhos, ele não aceitou com dois ou três, ele não aceitou a repreensão da igreja, então ele é desconsiderado como irmão. Ele é um publicano e um gentil. E os publicanos e os gentios eram as pessoas não convertidas, eram homens que amavam apenas aqueles que o amavam. Por que Jesus está falando de publicano e gentil? Volta aqui para o capítulo 5, versículo de número 46. Mateus capítulo 5, versículo 46 diz assim: pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Ou seja, que virtude há em amar alguém que te machuca? Onde está a graça em amar alguém que vive lhe prestando benefícios? Entenda, um dos maiores desafios da nossa fé é amar as pessoas que desejam o nosso mal. Jesus diz em Lucas 6,27: a vós que isto ouvem, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos odeiam, bendizei àqueles que vos maldizem, e orai por aqueles que vos caluniam. São 3 passos. Conversa pessoalmente com ele. Não resolveu? Chama 2 ou 3. Não resolveu? Leva o caso para toda a igreja. Não resolveu? Excomunga. Pastor, tem que expulsar da igreja? Não, mas tem que considerar a pessoa como uma pessoa que necessita ser evangelizada. Por quê? Porque ela não conhece os princípios.
lá no capítulo 17, vamos lá rapidinho, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo de número 3, Jesus diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Ou seja, meu irmão pecou contra mim, eu repreendi, e ele se arrependeu, então ele está perdoado. Ok, versículo de número 4: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Aí Jesus vai dizer no versículo 5: disseram então os apóstolos do Senhor: acrescenta-nos a fé. Por quê? Porque perdoar é uma questão de fé, e não é fácil, porque fere o orgulho, porque mexe com o nosso ego. Nós temos o senso de justiça, nós sempre consideramos os outros errados e temos dificuldade de reconhecer os nossos erros, de reconhecer que o causador da discórdia, da inimizade, da desunião somos nós. E quando Jesus ensina aos discípulos que até 7 vezes no dia, eles vão dizer: Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Nós precisamos de mais fé. Agora, por que eu disse que isso tem que cooperar para a saúde espiritual da igreja? Porque nós temos pessoas na igreja que não gostam do irmão. Jesus nos deu um mandamento de amar os inimigos, e existem pessoas que comem do mesmo pão, que bebem do mesmo cálice, que ouvem a mesma palavra, que cantam os mesmos louvores, mas não vai com a cara do irmão, não suporta o irmão. Não sei, pastor, sabe, ela fala, a voz dela me deixa no estado de nervo. Não sei, pastor, eu olho para esse cara e não vou com a cara dele, isso está errado. E o problema não está na pessoa, o problema está em você. Quando Jesus falava acerca de perdão, o Pedro achou que havia entendido o recado, e ele quis mostrar para Jesus que podia perdoar mais do que aquilo que era habitual. Volta lá para Mateus 18, Evangelho segundo Mateus capítulo 18. Deixa eu ler uma coisinha para você, no versículo 18, antes de nós irmos para aquilo que Pedro disse, só para você entender uma coisa importante. Mateus 18, 18: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra, será desligado no céu. Quando Jesus diz isso, lê o versículo 19: também vos digo, que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Quando nós lemos esse versículo, nós interpretamos que quando há concordância entre 2 pessoas, é como se Deus nos desse um cheque em branco, e nós pudéssemos escrever o que nós quiséssemos e Deus nos daria. Irmão, você concorda comigo? Eu quero ficar rico, você pode concordar comigo para estar ligado no céu? Não é esse o sentido do texto. Quando ele fala de 2 pessoas, ele está falando exatamente daquelas 2 pessoas que vão trabalhar para apaziguar uma questão mal resolvida. Ele está falando daquelas pessoas que vão testemunhar um mal entendido, a fim de ganhar aquele irmão. E o que Jesus está querendo dizer? O que vocês concordarem entre vocês, será concordado no céu. Se houver reconciliação, se houver paz, se a amizade for restaurada, se houver um acordo, se tudo terminar em paz, haverá uma concordância no céu. Se ele não se arrepender no papo individual, se com as 2 pessoas ele não se arrepender, se perante a igreja ele não se arrepender, e a igreja considerado como publicano, como não convertido, como gentil, então há uma concordância entre a igreja e Deus.
Por isso que não tem esse negócio da pessoa passar. Então quer dizer, eu caí 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Eu não quero converter, mas eu quero estar na igreja. E a igreja me aceita, mas Deus me aceita. Não aceita não. Não aceita não. Porque há uma concordância. E tem mais uma coisa que você precisa saber. Olha o que está escrito no versículo de número 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. No meio deles quem? Daqueles que buscam a disciplina, daqueles que querem colocar as coisas em ordem, daqueles que buscam reconciliar-se, daqueles que querem colocar o que Jesus ensinou em prática. Perceba, ele vai mencionar 2 ou 3. 2 ou 3 quem? Aqueles que ele manda chamar para testemunhar aquela intriga. E Jesus vai dizer: se vocês se reunirem para colocar em prática o que eu ensinei, então eu estou com vocês. E o que a gente aprende? Botou a placa, pegou o microfone, falou o nome de Jesus, Jesus está presente. Não é esse o sentido do texto, porque até no candomblé se fala de Jesus. Tem gente que se reúne em nome de Jesus, mas não tem disciplina, não tem palavra, não tem princípios, não tem valores, não tem fé, tem ganância, tem obsessão, tem paixão por dinheiro. Você acha que Jesus está no meio deles? Olha o que Jesus está dizendo: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E é então que Pedro acha que aprendeu a lição. Verso 21, está escrito assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Por que Pedro diz até 7? Porque se você ler Amós capítulo 2, versículo 6 e tantos outros textos do Antigo Testamento, era comum alguém perdoar até 3 vezes. Então Pedro achou: olha, eu vou surpreender ele, mostrando que eu aprendi muito bem a lição. Senhor, até 7? Pedro achou que Jesus iria dizer: isso, meu filho, é isso que eu estou falando. Jesus vai dizer para ele, versículo de número 22, Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus está querendo falar de um perdão ilimitado. Se a pessoa pecar contra você 700 vezes no dia, 1000 vezes no dia, e pedir perdão, você deve perdoar todas as vezes. E aí logo em seguida, depois deste diálogo com os seus discípulos, Jesus vai contar a parábola do credor compassivo. E qual é a ideia de Jesus nesta parábola? Ele apresenta um rei que decide prestar contas com os seus súditos. E então lhe apresentaram um governante que fez uma péssima administração e que provavelmente agiu de maneira desonesta, desviando recursos. Era um homem que fez tanta coisa errada na vida, que tinha uma dívida muito alta. Não havia esforço que ele pudesse empregar que fosse suficiente para quitar aquela dívida. E diante de tal situação, não tendo ele como pagar, aquele rei passou a ter o direito de colocá-lo numa prisão juntamente com a sua esposa e os seus filhos. E movido pelo desespero, aquele homem que tinha uma dívida na qual Jesus, ele diz ser 10.000 talentos, e quando ele diz 10.000 talentos, é uma maneira dele falar acerca de uma dívida incalculável, incompreensível, uma dívida muito alta. E como aquele homem não tinha a mínima condição de pagar aquela dívida, então aquele devedor, ele começou a suplicar. Vamos ler o versículo de número 23, está escrito assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer conta com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, uma enorme quantidade de pratas.
10.000 talentos é muito dinheiro. Imagine você, alguém com uma dívida de 500 bilhões. Sabe quanto essa pessoa vai pagar? Nunca. Versículo de número 25. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua família e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Senhor, me perdoa, eu vou me esforçar, eu vou trabalhar, eu não vou medir esforço, eu vou fazer de tudo para pagar essa dívida. O Senhor, o rei, sabia que não dava para pagar, mas ele viu o desespero daquele devedor. Ele olhou para a sua família e sabia que ele tinha por direito de executar o juízo da lei, de encarcerá-los, de prendê-los. Mas aquele rei era um homem cheio de misericórdia, era um rei bondoso, amoroso, e ciente de que aquela dívida jamais poderia ser paga, então ele se compadece daquele homem endividado e vai perdoar aquela dívida. Olha o que está escrito no versículo de número 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Diga glória a Deus. O que Jesus está querendo mostrar? Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, que olhou para mim e para você e enxergou a nossa desonestidade, a nossa imoralidade. Ele pegou a sua lei, a lei que revela a sua perfeição, a lei que revela a sua santidade, a lei que revela os seus princípios, e olhou para nós e viu que nós violamos a lei, que nós não temos condição de cumpri-las, e viu que a lei aponta os nossos pecados, e nós não temos a mínima condição de pagar pelas nossas iniquidades. Nós não temos a mínima condição de, com o nosso próprio agir, nos livrar da condenação, da culpa. É então que Deus, com a sua bondade, com a sua graça, com a sua misericórdia, provou o seu amor para conosco, quando Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A dívida que nós temos, que nós tínhamos com Deus, foi paga. Como ela foi paga? Vá comigo aqui para Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo de número 2. Eu quero ler com você o que está escrito no verso de número 13. Está escrito assim, Colossenses 2:13. E quando vós estáveis mortos nos pecados, porque o salário do pecado é a morte, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, vos fez viver juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e a tirou do meio de vós, cravando-a na cruz. Ou seja, Deus olhou para a lei e Deus olhou para o Rodrigo, e Deus viu que o Rodrigo é transgressor da lei, que o Rodrigo merece a condenação, que o Rodrigo é culpado, que o Rodrigo é um malfeitor, um homem de mau caráter, um homem de má índole. E aí Deus pegou todo o castigo que estava reservado para o Rodrigo e pregou no madeiro, pregou na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Ele me perdoou de uma dívida. Por isso que em 1 Pedro 1,18 diz: não foi com coisas corruptíveis, com prata e ouro,
que nós fomos resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição nós recebemos dos vossos pais, mas nós somos resgatados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Como é que Deus pagou a nossa impagável dívida? Com o sangue de Jesus Cristo. Por isso nós somos livres da condenação. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos justificou. Sendo, pois, justificados pela fé, Romanos 5:1, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Mesmo sendo transgressores, falhos, mesmo sendo homens de más intenções, malignos, perversos, mortos nos próprios pecados, Deus foi lá e nos presenteou enviando o seu Filho, porque se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós somos perdoados, a nossa dívida foi paga, a condenação foi anulada, cancelada. Então aquele rei, ele perdoou aquele seu servo de uma dívida incalculável. E aí aquele seu servo aliviado, porque não foi condenado, ele parte saindo de onde o rei estava. E Jesus conta na parábola que aquele homem que recebeu o perdão, ele encontrou um conservo, que lhe devia um valor correspondente a 3 meses de salário de um trabalhador da época. Ou seja, é uma dívida que com um certo esforço, ela pode ser paga. Mas, ao invés daquele homem, ele oferecer a mesma benevolência, a mesma misericórdia, o mesmo perdão que ele acabara de receber, ele não perdoou o homem daquela dívida. Antes, ele começou a oprimi-lo. Volta lá para Mateus capítulo 18. Evangelho segundo Mateus capítulo 18, versículo de número 28. Está escrito assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Perceba, o que deu àquele homem a liberdade foi a compaixão do Senhor. A compaixão do rei. Era para ele estar condenado, era para ele estar preso. Agora ele está diante de alguém que necessita da mesma compaixão, da mesma misericórdia, mas ele não quis. E aí você deve entender, porque Jesus diz em Mateus 6,14: se vós perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Se porém não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Qual é a ideia de Jesus em contar isso? Deus nos perdoou de uma dívida que jamais poderíamos pagar. Irmão, não há nada que você possa fazer durante a sua vida que você possa pagar o que Deus fez por você. Deus te perdoou de pecados que você ainda não cometeu. Agora, como nós, e aí você entende a diferença de ser perdoado e experimentar o perdão. Porque quem experimenta o perdão se torna doador dele. Entende isso? Quando a pessoa experimenta o perdão, ela não fica amarrada em mágoas. Ela entende. Jesus, quando estava na cruz pendurado, vendo as pessoas escarnecendo e zombando dele, Jesus vai dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Entenda, o perdão gera satisfação para quem perdoa e para quem é perdoado. Isaías 53:11 diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará
satisfeito. Ou seja, Deus ficou satisfeito em nos perdoar, e nós ficamos satisfeitos em receber o perdão, porque o perdão, ele apazigua, o perdão traz paz. Esse cara, ele deveria dizer: olha, eu tive uma experiência maravilhosa, essa dívida de 3 meses não é nada, eu fui perdoado de uma dívida que jamais poderia pagar, eu vou te perdoar também. Mas ele não agiu assim. E entenda isso, quando nós falamos de libertação, nós lembramos de drogas, nós lembramos de prostituição. Quando nós falamos de libertação, nós lembramos de bebida, de jogatina. Mas tem algo que aprisiona, e é exatamente esse o motivo pelo qual Jesus está tratando isso com os seus discípulos. Porque o ressentimento, a mágoa, a desavença pode ser a porta de entrada para que Satanás entre e comece a manipular sentimentos e emoções. As feridas que são causadas no interior geram mágoas, e as pessoas muitas vezes se afastam uma das outras, preferem não ter o contato, preferem se evitar. Isso é um perigo para a igreja. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, ele diz assim: e a quem vós perdoares alguma coisa, eu também perdoo, e faço isso por amor de vós, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos as suas estratégias, os seus ardis, as suas artimanhas de semear contenda e discórdia no meio do povo de Deus. Olha o que Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo de número 4. Efésios capítulo 4, já estou terminando. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 31, está escrito assim: toda amargura e ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Essas coisas têm que sair do nosso meio, é isso que Paulo está falando. Toda amargura, toda ira, toda cólera. O que é cólera, pastor? É indignação. Não acredito que ele falou isso mesmo? Ele disse isso com essas palavras, ele falou mesmo. Acaba com isso, não. Sejam tiradas de entre vós. Aí ele diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, benignos, misericordiosos. Rapidinho, Colossenses capítulo 3. Avança algumas páginas aí. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de uma misericórdia interior, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, que é paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, se alguém tiver queixa contra o outro, perdoa, trata isso, mata o mal na raiz. Como, pastor? Procure a pessoa para conversar. Sabe qual é o costume que nós temos? Não se importar com essas coisas. E às vezes nós estamos sendo enganados, cativos nas mãos de Satanás, e não sabemos. Porque a ideia não é dizer assim: você não está nem para mim, então eu estou nem para você, está tudo certo. Você vai vir no culto da manhã? Então eu venho no culto da noite, acabou. O nosso perdão é assim. Nosso perdão é assim: não, eu te perdoo, mas a partir de agora você viver atravessa a rua. Eu perdoo você, fiquei muito mal, viu? Você me deixou muito triste, mas a partir de hoje é assim: eu não canto na sua banda. Eu não faço louvor com você. Tudo bem, aconteceu, tudo bem. Só que você fica de um lado da igreja e do outro. Isso não é perdão. E aí nós falamos: olha, você não quer me perdoar?
Você não quer reconciliar? Ah, não quer? Tudo bem, então o problema é seu, eu fiz minha parte. Mas não é assim que Jesus ensinou. A ideia é ganhar o irmão, e a gente só ganha o irmão quando há perdão, quando há reconciliação. Por isso que Jesus vai dar esse espaço. Não deu sozinho? Chama mais dois. Não deu com mais dois? Chama a igreja inteira. Não quer? Não é mais irmão. É duro o negócio. E se o pastor Rodrigo Basílio fizer isso hoje? Sabe o que as pessoas vão dizer? Pastor acha que pode julgar as pessoas. As pessoas vão dizer isso. Se o pastor fizer isso, as pessoas vão dizer, ele acha que ele é perfeito, mas não foi isso que Jesus mandou fazer? É que hoje as pessoas não se atracam mais pessoalmente. Depois que inventaram o WhatsApp, aí tem as maneiras secretas de denegrir os outros. Manda um zap para ele falando do outro, ninguém vai ouvir. Mas Deus vê tudo. É ou não é verdade? Então, Jesus apresenta o credor que recebeu o perdão de uma dívida impagável, mas não agiu com a mesma misericórdia. Vamos voltar lá para concluir. Mateus capítulo 18. Seria muito bom se fosse só uma historinha. Seria muito bom se Jesus estivesse contando uma historinha para eles dormirem. Mas não, é algo real. Ele está usando um exemplo para ensinar a igreja. Olha o versículo de número 31. Vendo, pois, os seus conservos, os seus irmãos, o que acontecia, entristeceram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que devia. Ou seja, não perdoou, foi disciplinado severamente. Não perdoou, não é digno de ser perdoado. Não perdoou, não pode desfrutar do perdão que Deus dá. E aí a gente precisa parar para pensar. Porque o perdão de Deus nos salva. O perdão de Deus nos regenera. O perdão de Deus nos resgata. O perdão de Deus nos dá uma nova vida. Por maior que seja o mal que alguém um dia fez contra nós, intencionalmente ou não, não se compara às maldades das nossas obras, à maldade que nos separava de Deus. E a gente precisa parar e pensar. Talvez você ouvindo essa mensagem pensou: pastor, mas eu estou bem, porque na igreja eu falo com todo mundo, eu sou boa praça, sabe, eu chego, todo mundo me abraça, eu sou muito querido. Mas e as pessoas da sua casa? E as pessoas da sua família? E os seus vizinhos? Não é? E aquela pessoa que te deu um prejuízo? E aquele sócio que te embolou? E a pessoa que um dia te provocou um dano, que te machucou profundamente? Porque no versículo de número 34, está escrito assim: e indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia, ou seja, ele vai ser preso. E aí no 35 ele diz: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Uau! Ou seja, o perdão não vem da boca, o perdão vem do coração. Sabe o que é perdoar? É abrir mão do seu direito de justiça. Perdoar não é esquecer do que aconteceu, porque esquecer do que aconteceu é amnésia. Perdoar é você olhar para o irmão que um dia te fez mal e não sentir nada de ruim. Você olhar para aquela pessoa e não lembrar dos males que aconteceu com uma mágoa, uma tristeza, um rancor. Quando você sabe que verdadeiramente perdoou de coração, é quando você simplesmente não se sente mal ao olhar para aquela pessoa. E é disso que nós precisamos entender. A saúde da igreja depende disso. Tudo que nós lemos no capítulo de número 18, mostra Jesus ensinando como nós devemos tratar as questões com os irmãos que nos ofendem, com aquela pessoa que intencionalmente ou não nos fez algum mal. Toda a igreja fica de pé, por favor.